Gurizada, o negócio é o seguinte, o time do Internacional precisa de soluções emergenciais. E neste vídeo eu quero conversar com vocês e apresentar alternativas que eu julgo são necessárias. Além, é claro, da intervenção da direção e de mudanças que o técnico Abel deve promover na equipe, de ordem tática e mudanças também de jogadores. Neste vídeo a gente conversa sobre isso. Vamos lá então, vamos conversar sobre soluções que eu acho que são emergenciais, que o Inter precisa tomar, decisões de ordem tática e de mudanças na equipe titular para que a equipe volte a ter êxito. O Inter tem uma decisão nesta quarta-feira contra o América, fora de casa, em BH, e precisa vencer o jogo. Por 1 gol de diferença, leva a decisão da vaga às semifinais para os pênaltis. Por 2 gols, o Inter já está classificado. Antes de seguir adiante, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal. Ative as notificações aí no sininho e, gostando do vídeo, deixe aí o seu like. Se divergir das minhas análises, fique à vontade, comente, coloque o seu posicionamento, a sua opinião, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui conosco. Deixe também o endereço do meu Instagram, Meneghetti Jornalista, um pouco do meu cotidiano, bastidores, donos da bola, gestão na Band e os meus assados também lá no meu Instagram. Me siga lá, Meneghetti Jornalista. Aqui no canal você está inscrito, né? Você pode ficar à vontade para divergir do que eu penso. Eu já disse aqui, por exemplo, antes do Internacional oficializar o nome do Abel Braga, que eu não recomendaria a contratação desse que é um grande treinador, que tem serviços prestados ao Internacional e vitórias significativas, as maiores conquistas do Internacional, a primeira Libertadores da América, o Campeonato Mundial em 2006 sobre o Barcelona. Isso jamais será desmanchado, mas eu temia por um Abel enferrujado, por um Abel que chegasse aqui e não conhecesse muito bem o grupo de jogadores. Por isso a minha sugestão humilde era de uma aposta no Lisca, formado no Beira-Rio, que conhece os jovens que estão subindo e que tem uma energia que eu vejo que talvez o Abel devesse ter mais neste momento. Pelo menos esta é a minha opinião. O Inter tem problemas sérios, graves, são 2 resultados negativos e tem esta decisão de quarta contra o América. Eu vou apresentar aqui, eu sei que eu vou ser taxado de pretensioso, mas eu estou convivendo com futebol há 35 anos e eu tenho a minha opinião e a minha análise. Vou apresentar ideias de que eu acho que tem que ser implementadas no Internacional já. Bom, primeiro precisa de uma participação maior, uma intervenção na direção dentro do grupo de jogadores para reanimar este grupo. E o presidente Marcelo Medeiros é quem tem a braçadeira para fazer isso. O presidente parece, a impressão que tem, a gente que não acompanha o treinamento do dia a dia, mais devido à pandemia, está um pouco distante disso. Ele tem que estar lá, ele tem que estar no microfone. Gente, o presidente Bolzan, em alguns momentos, deu entrevista coletiva com um discurso interno, primeiro para os dirigentes, mas também para os jogadores. O presidente tem que saber usar este recurso para remobilizar o seu grupo. O Abel sozinho, delegar tudo para o Abel não vai funcionar. O Chaves Barcelos, o Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente eleito, e que está funcionando sem cargo como vice de futebol, ok, eu gosto das suas ideias, acho que é um dirigente muito lúcido e com grande futuro para permanecer no futebol, para voltar ao futebol, enfim, para estar lá. Mas o presidente Marcelo Medeiros tem uma vivência maior, tem uma história maior, tem o DNA do Internacional e é a hora dele crescer como dirigente para remobilizar o seu grupo de jogadores. Esse é um aspecto. Mas os mais importantes que eu quero sugerir aqui são os aspectos de dentro de campo. O primeiro deles, Abel, volte para um esquema mais ortodoxo. Não adianta pensar em jogar pelos flancos, porque o Internacional não tem jogadores com esta característica. Exceção feita ao Marcos Guilherme, que é insuficiente, que não tem recursos técnicos e que pouco entrega ao time durante as partidas. Então o Abel tem que voltar, tem que fechar um pouco essa casinha, voltar para um 4-4-2, povoar o meio-campo e colocar os melhores para jogar. Um deles, D'Alessandro. O D'Alessandro até não foi bem quando entrou com o América, mas ele vinha entrando bem com o Kudê e seguiu, inclusive nesse jogo na Vila, entrou, ele tem um passe qualificado, ele tem lucidez, ele enxerga o jogo, ele tem bons lançamentos também. Ah, mas o D'Alessandro não joga 90 minutos. Ele pode fazer 5 alterações.
São 5 alterações que são permitidas devido à pandemia. Se o D'Alessandro jogar 45 minutos, ok. O que não pode é o D'Alessandro entrar aos 25 do segundo tempo, quando o jogo já está encaminhado para o adversário, ou quando é um empate com um Curitiba difícil de ser revertido. Quando ele entra, o time já está também destrambelhado, porque aí o treinador acaba tendo que fazer uma série de alterações, já não ficam todos os titulares em campo. Então D'Alessandro tem que começar jogando nesta mediocridade que tem sido as atuações do Internacional. É óbvio que há espaço para o veterano D'Alessandro, que tem o passe, que tem o chute, que tem o lançamento e que pensa o jogo um pouquinho à frente dos demais. Então eu vou dizer como é que eu montaria o time do Internacional, colocando os melhores para jogar. Lomba, Heitor, Moledo quando estiver pronto, e eu jogaria com o Zé Gabriel. Bom, se o Zé Gabriel tiver dificuldade para jogar pelo lado esquerdo, então tá, que seja mantido o Cuesta, ou que se faça Zé Gabriel pela direita e Moledo pela esquerda e o Wendel. Rodrigo Dourado, Edenilson, se tiver condições ou quando tiver, tô dando o Inter ideal deste momento pro Abel. D'Alessandro e Patrick. Meio campo, jogadores qualificados. Rodrigo Dourado, melhor jogador do time contra o Santos. Edenilson, D'Alessandro e Patrick. O Inter com posse de bola, o Inter com lucidez para jogar. Bom, o Edenilson não pode jogar contra o América, Praxedes. O Edenilson pode e o Patrick não pode, porque tá se recuperando da Covid, teve lesão muscular. Pode botar o menino Praxedes, joga bem pelo lado esquerdo, ficaria um bom meio campo esse. Dourado, D'Alessandro, Patrick e Praxedes, ou Dourado, Praxedes, D'Alessandro e Patrick. Se todos puderem, quando todos puderem, Dourado, Edenilson, D'Alessandro e Patrick é o melhor meio-campo que o Inter pode formar. Na frente, dois jogadores de velocidade, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. E aqui outra mudança que o Abel tem que impor. O Galhardo tem que voltar a ser a referência na frente. Tem que voltar a ser o homem mais ofensivo. Ele está sendo convocado pelo Tite quando o Kudê, por essas atuações, e não pelas duas recentes quando ele recuou e o Abel colocou o Abel Hernandes lá na frente. Não, o Galhardo como o camisa 9, mais ofensivo. Assim ele vinha substituindo muito bem o Paulo Guerreiro e é o artilheiro da equipe colorada. Portanto, este é o Internacional ideal do Abel. Desfalques, aí ele vai consertando. Lomba, Heitor, Moledo, Zé Gabriel e o Wendel. Se o Zé Gabriel não puder jogar pelo lado esquerdo nem o Moledo, ok, o Cuesta, mas com o Moledo como titular. Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Patrick, Praxedes como principal alternativa do meio campo, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Com isso, estaria retirando da equipe jogadores que são insuficientes, ficam no máximo no banco. Marcos Guilherme, Lindoso, Abel Hernandes. Estas mudanças o Abel tem que promover em caráter emergencial para o Internacional voltar a ter êxito nas competições. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações e deixem o seu like se gostarem do vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.